Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou José Carlos Pinto, falando com vocês aqui no canal Falando com Ciência, sobre aspectos da educação, da ciência e da pesquisa que se faz no Brasil. Você certamente acompanhou ao longo da última semana toda essa discussão a respeito da lista de indicados para receberem a Ordem do Mérito Científico no Brasil. Apesar do tema vir sendo discutido com intensidade nas redes sociais e nos grupos de Zap, vale a pena a gente revisar a sequência de fatos ainda em evolução para compreender um pouco melhor as entranhas do governo federal e a atuação da comunidade científica no Brasil. Em primeiro lugar, é importante lembrar que a Ordem do Mérito Científico foi instituída no longínquo ano de 1993, ainda no governo Itamar Franco, para homenagear personalidades que tenham contribuído com as áreas de ciência e tecnologia no Brasil. Desde então, o decreto que estabelece a ordem foi modificado por cada um dos presidentes da República que passaram no Palácio do Planalto, mostrando de forma inquestionável o caráter essencialmente político dessa homenagem. Na prática, a ordem estabelece um conselho que tem a missão de assessorar o presidente da República, mas que é de fato irrelevante, porque os decretos não estabelecem qualquer função específica para esse conselho e as opiniões e decisões tomadas nesse conselho não têm qualquer poder deliberativo. Portanto, a ordem serve apenas para que o governo federal faça proselitismo político e homenageie alguns acadêmicos que certamente se sentirão muito honrados com a medalha e a comenda recebidas. Uma prova dessa irrelevância é que, apesar da ordem poder admitir até 1.300 diferentes conselheiros, raramente ela tem de fato se reunido ou outorgas têm sido feitas. Lembrando que a última outorga da Ordem do Mérito Científico no Brasil foi feita no ano de 2013, ainda no governo Dilma Rousseff, o que não deixa qualquer dúvida sobre o desprestígio das áreas de ciência e tecnologia para o governo federal. Bom, a ordem ela é organizada de uma maneira estranha, esquisita, que lembra muito aquelas sociedades secretas, como uma loja maçônica ou aquelas organizações universitárias americanas, Kappa, Tau, Sigma, Lambda, porque ela cria classes de comendadores, de grão-mestres, cria um cargo de chanceler, de grão-mestre da ordem, enfim, os nomeados, eles são revisados também por um conselho que tem natureza política, que é formada pelo presidente da República, o ministro da Ciência e Tecnologia, ministro da Educação, ministro das Relações Exteriores, o ministro da Economia, dentre outros indicados pelo governo federal. As indicações técnicas que são revisadas, elas são construídas em conjunto pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, a Academia Brasileira de Ciências e a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Dessa forma, a nomeação que o presidente da República fez para ele mesmo como membro da ordem, o merecedor da homenagem, e aos ministros, era de fato absolutamente irrelevante, porque eles já fazem parte da ordem segundo o decreto que institui a Ordem do Mérito Científico no Brasil, mesmo que eles não quisessem, o que mostra como esse governo federal desconhece a área e os meandros da ciência e tecnologia no Brasil. Além disso, não há qualquer dúvida de que foi de uma grosseria o governo federal ter removido dois nomes originalmente indicados e que constavam originalmente no decreto que apresenta a lista de homenageados, porque esperava dos cientistas, espera dos cientistas, um comportamento obediente, punindo esses dois nomes por terem feito trabalhos que mostravam a estupidez e os equívocos do governo federal durante a pandemia. Por conta dessa grosseria, vários cientistas, inicialmente na lista de homenageados,
pediram a remoção de seus nomes dessa lista, por entenderem que o governo federal não tinha o direito de remover os dois cientistas da lista e por conta da atuação equivocada, obscurantista, negacionista do governo federal na área de ciência e tecnologia e educação. Mas é importante lembrar que nem todos os homenageados, nem todos os acadêmicos que constam no decreto de homenageados do governo federal, pediram para terem seus nomes removidos, de forma que uma parte da academia, aparentemente, continua apoiando de forma absurda esse governo federal, achando que de fato podem receber uma homenagem de um governo que despreza a educação, a ciência e a tecnologia. De mais a mais, me surpreende que as muitas cartas que estão circulando, rechaçando as ações do governo federal nos atos relacionados aos indicados da Ordem do Mérito Científico, esqueçam que, de fato, fazem parte do Conselho o ministro da Educação, aquele que disse que a universidade não é para todos e que os estudantes do ensino médio não deveriam ir para a universidade. Fazem parte desse conselho o ministro da Economia, aquele que contingenciou o FNDCT, removeu recentemente mais de 600 milhões de reais que iriam suportar o pagamento de projetos e bolsas, principalmente do CNPq, e que coloca uma granada no bolso dos servidores públicos. Está lá também o ministro das Relações Exteriores, aquele que endossou o discurso ridículo, negacionista, obscurantista do presidente da República na Assembleia Geral da ONU, envergonhando todo o Brasil. Em verdade, é uma vergonha que um cientista, um acadêmico no Brasil, aceite conviver com esses indivíduos em uma instituição, seja ela qual for. E vergonhoso mais ainda é que aceite receber uma homenagem de um governo que o desprestigia e o maltrata. Isso é a maior vergonha de todas. A verdade é que nenhum cientista deveria mesmo aceitar receber essa honraria de caráter político. Não porque dois colegas foram removidos de forma grosseira da lista, mas porque é inconcebível qualquer ligação com um governo federal dessa natureza e com esse tipo de ministro que gere a tecnologia, a ciência e a educação no Brasil. Enquanto essa situação perdurar, o futuro do Brasil estará comprometido. E é isso que nós temos que denunciar todo dia. Danem-se as medalhas e as comendas. Um grande abraço e até o próximo vídeo.